seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite. Como está a sua expectativa aí para hoje? O que você veio buscar de Deus aqui? E o que você veio dar para Ele? Amém? Existe uma porção do poder de Deus derramado sobre a sua vida. E essa porção é para ser compartilhada nos ambientes onde estão reunidos os filhos de Deus. Amém? E essa noite algo vai acontecer que eu nem sei o que é não, mas vai. Ô glória. Amém, irmãos? Nesse mês estamos falando sobre alianças, não é isso? Então vamos falar um pouquinho sobre alianças. Eu quero falar um pouco de aliança de uma forma diferente, sem aquela métrica bonitinha do rema, mas eu quero começar falando de aliança, mas da aliança da criação. Amém? Quando Deus fez a criação, Ele fez uma aliança com o homem. E eu quero que você acompanhe comigo lá em Gênesis no capítulo 1, no verso 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ô glória. Pastor, quer dizer que você vai pregar uma coisa diferente hoje? Não vou, porque a Bíblia só tem uma. E a gente vai ler sempre a mesma, ok? Mas eu sei uma coisa, que Deus pode falar de muitas formas e usar a palavra para isso. Amém? Basta uma palavra de Deus, irmãos, para mudar o rumo da nossa história. Deuteronômio 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Gênesis, não foi isso que eu falei? Gênesis capítulo 1, versículo 28, não é isso? Alguém falou Deuteronômio aqui por baixo? Não tenta atrapalhar meu ministério não, irmão. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E desse versículo eu já quero tirar uma verdade absoluta aqui: Deus, Ele é abençoador. Amém? Deus continua abençoando. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo sempre. Então Ele é abençoador, é uma característica de Deus. E a Bíblia diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então diga em voz alta aí: eu estou no lugar certo. Isso, nós estamos no lugar certo, no lugar onde nós estamos buscando do Senhor, nos reunindo no nome dEle, com fé, e Ele é galardoador para isso. Então existe um galardão para a sua vida separado para hoje. Assim como nós nos alimentamos naturalmente, tem o horário do café da manhã, o horário do almoço, o horário do lanche, o horário do jantar, tem gente que tem outros horários ainda. Mas estamos num horário de alimentos espirituais, amém, irmãos? Deus vai nos abençoar assim. Agora, eu quero chamar atenção para algumas palavras desse versículo: frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Isso está envolvido com governo. Amém, irmãos? Percebe que Ele está dando uma posição para o homem. A bênção de Deus traz uma posição para o homem, uma postura, um lugar em Deus, onde nós vamos governar. A ideia de Deus sempre foi essa. Deus não fez a terra para Ele cuidar, Deus fez a terra para o homem governar. E dentro dessa esfera de autoridade de governo, tem sujeitar e dominar, tem dar frutos, tem multiplicar. A ideia de Deus nunca foi um homem só, mas uma humanidade que seguisse o mesmo padrão em Deus, ok? Então Deus é bom e o plano dele é esse. A aliança inicial foi essa. Mas todos sabem que o pecado tirou o homem desse lugar, tirou o homem desse ambiente, tirou o homem da condição de governo e transportou o homem para uma condição de escravidão, de dependência, de não mais dominar, mas de ser dominado. E é interessante, irmãos, porque a queda do homem não o tirou somente do jardim, não tirou somente de um ambiente físico, mas houve uma queda espiritual.
sair de um ambiente espiritual, de um ser espiritual para um outro ambiente, afastado dessa atmosfera da bondade de Deus, da bênção de Deus. E a queda do homem causou não só mudanças do ambiente físico, saiu do jardim, não tinha mais acesso àquele lugar, foi colocado na terra, mas outras coisas começaram a acontecer. Houve, irmãos, uma mudança na mentalidade também. Porque anteriormente tínhamos uma mentalidade daquele que está governando. Quando sai desse ambiente, a mentalidade muda para uma mentalidade de que agora eu não estou mais governando, mas eu estou à mercê de um ambiente, eu estou à mercê de consequências, eu estou à mercê do que a terra pode produzir ou não pode produzir. Além disso, a queda trouxe um peso da culpa pelo pecado. Quantos sabem que o pecado tem um peso? E vem acompanhado com uma culpa e uma condenação. Ah, mas isso foi só para Adão? Não, irmãos, isso acontece na nossa mente até hoje. Quando a gente erra, uma vozinha lá dentro fala: eu sei o que você fez no verão passado. Né? Só que percebe se não é assim. Se nós não temos uma consciência de justiça e um entendimento a respeito de justiça de Deus, quando cometemos erros, a nossa própria mente nos condena primeiro, é ou não é? E a Bíblia fala: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Mas quando nós sabemos que não estamos andando na coisa corretinha, quando uma sensação de justiça própria não está instalada, existe também uma diminuição na ousadia, é ou não é? A gente fica menos ousado. Até para orar a gente já fica assim: mas será que Deus vai ouvir? Será que eu mereço? Naturalmente é assim, ok? Mas não deve ser. Mas naturalmente esses pensamentos vão chegando. Por quê? Isso é um peso natural por causa do pecado. Só que a queda, ela causou mais consequências ainda. Ainda aconteceu de um homem ficar sujeito e preso a sentimentos. A Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, lá a partir do versículo 16, a respeito de alguns sentimentos relacionados às obras da carne. E ele fala a respeito de ira, de inveja, dissensão, facção, bebedices, glutonarias. Sentimentos que não conseguem ser controlados ou dominados, mas influenciam a vida das pessoas a ponto das suas decisões, as suas atitudes serem impulsionadas por esse tipo de sentimento. Aí eu não consegui resistir, aí eu não consegui segurar. Quando eu vi, já tinha explodido. Ah, eu não queria comer, mas acabei que meti o pé na jaca, comi demais. Também é pecado, né? Mas a gente não considera tanto. Mas é pecado. E eu lembro uma vez que eu ministrando, falei: olha, gente, não tem muita diferença entre pecadinho e pecadão. No sentido de ser pecado, ok? Mas, às vezes a gente considera isso: ah, não, é só um pecadinho. Não, eu não matei, não roubei, não destruí. Mas é só um pecadinho. Mas assim, pecado é pecado, não é? Convenhamos. Por exemplo, quantos gostam de café aqui? Ok? Quantos já foram tomar café e na hora de pegar a colher de açúcar tinha uma formiguinha aquelas formiguinhas agitadas, mini? Quantos já viram? Quantos desconsideraram essa formiguinha e botaram no café? Afinal de contas é só uma formiguinha. Teve ou não teve? Teve. Não é? Pô, uma formiguinha de nada, gente, fala sério. Aquela pequenininha. Acho que aquilo nem tem bactéria. É proteína também, eu acho. E aí você colocou lá no café. Mas eu pergunto a você: e se em vez da formiguinha, na hora que você abriu o pote de açúcar, tinha uma barata daquelas que voa? Você colocaria a barata no café? Tem certeza? Mas aí você chamou seu marido corajoso, ou você é o homem corajoso, matou aquela barata com um frasco de SBP.
Ela morreu afogada, não foi por conta do veneno. E aí você ficou tão com nojo dela que chutou ela pro canto, ou varreu pro canto, deixou lá, não teve nem coragem de pegar. No dia seguinte, quando você foi ver a barata, cadê? Sumiu. Quem levou a barata embora? A formiga, aquela que você comeu no café. Aquela que você comeu no café. Não é? Acabei com a ministração. Então, irmãos, esse lugar de queda nos impulsiona para alguns sentimentos que nos levam até a considerar alguns pecados como pequenos e outros grandes, não é? E nos permitir, talvez, alguns pecadinhos, porque, afinal de contas, esses não causam tão mal. Você nunca mais vai esquecer isso. Ok? Além disso, esse novo homem que saiu do ambiente da aliança antigo que você estava, a posição espiritual antiga, se foi. E tudo se fez novo. Amém, irmãos? Então, em Cristo nós somos uma nova criatura. Abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Existe abundância de graça, existe um dom da justiça para voltarmos a reinar. Eu acho linda a palavra, irmãos, porque ele não diz que receberam a graça, receberam a abundância da graça. E o que eu quero estimular vocês essa noite, que a gente comece a elevar um pouco nossos olhos, abrir um pouco o horizonte para pensar: ei, eu não quero experimentar só a graça, que já é muita coisa, o favor de Deus, né? Mas eu quero experimentar a abundância da graça. A abundância da graça. Eu com certeza não conheço a vida de todos aqui. Alguns eu conheço de ouvir falar, alguns os meus olhos veem, mas uma certeza eu tenho: você não está vivendo a abundância daquilo que Deus tem. Não estamos, irmãos, vivendo ainda a abundância, a plenitude da graça, aquilo que Deus tem para a gente no completo. Não estamos. Talvez nosso entendimento nem tenha chegado ainda no patamar que Deus tem de expectativa. E quando isso não chega, a gente talvez se contente em algumas áreas da nossa vida com migalhas ou com coisas pequenas. Mas Deus continua sendo o Deus de abundância, e Ele continua tendo planos abundantes. Mas a Bíblia fala a respeito de planos que são mais além do que pedimos ou pensamos. Além, oh glória, além. Deus tem mais. Você veio aqui hoje para ouvir que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais, irmãos. Deus tem mais. E na obra de Cristo, irmãos, aqueles que estão em Cristo, Ele tirou a culpa do pecado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não vivem segundo a carne, mas vivem pelo Espírito. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, irmãos, aquela posição onde será que eu mereço, ainda que eu tenha cometido alguns erros, será que Deus ainda quer me abençoar? Eu vou dizer para você, você não consegue pegar Deus de surpresa. Agora eu errei, Deus nem esperava com essa, peguei Deus. Não tem. Deus já sabe o amanhã antes de hoje. E Deus já
previu tanta coisa que ele já deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nós, antes ainda da gente nascer. Ou seja, o preço já estava pago quando você nasceu. Amém, irmãos? Oh, glória. Ah, mas quer dizer que eu posso viver no pecado? Não, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você nem consegue viver mais no pecado. Há um desconforto tão grande se você está em Cristo. Há um constrangimento tão grande se você está em Cristo. Há, irmãos, um contristamento que acontece quando a gente erra, que quase que nos puxa para junto de Deus para pedir perdão. É assim ou não é, gente? Se não é, nós precisamos reavaliar, porque tem alguma coisa errada. Talvez eu não esteja realmente em Cristo. Aleluia. Você me ama ainda? Como dizia o pastor Bud, tem que me amar, senão você não vai para o céu. E eu vou dizer para você, que se você entrou aqui pela primeira vez, ou se é novo aqui nesse ambiente, Deus é que te escolheu. Às vezes a gente acha, não, eu escolhi estar junto de Deus. Não. Deus te escolheu. Como você sabe? A Bíblia diz isso. Abre comigo aí, por favor. Em João, no capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Oh, glória. Amém, irmãos? Deus nos escolheu para darmos fruto. Lembra lá, frutificai? Ele nos escolheu para dar frutos. E ainda nos deu autoridade no seu nome, para que tudo aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, o Pai nos conceda. Há um poder restaurado, há um domínio restaurado em Cristo, há um ambiente em Cristo novo para que vivamos, ainda que estejamos aqui no natural, possamos como seres espirituais viver numa visão de fé espiritual, onde o natural não é mais limite. O natural não é mais empecilho. O possível e o impossível não baliza mais a nossa vida, mas nós somos balizados pela fé. O nosso alvo é Jesus. Nós olhamos para Ele como autor e consumador da nossa fé. Então, pela fé, nós podemos passar por cima das impossibilidades. Irmãos, eu tenho visto isso acontecer, e de forma mais direta, principalmente aqui no centro de cura. Aliás, já tem quantos formaram no Rema agora aqui? Isso, o centro de cura está te aguardando para servir lá. Amém? Matrículas abertas para o centro de cura. Acabou o Rema, você já pode começar a participar. E nós temos visto, irmãos, pessoas chegarem com seus laudos de impossibilidades, e após alguns dias, esses laudos simplesmente não têm o menor valor, não tem a menor importância, porque as impossibilidades que eles descreviam simplesmente caem por terra diante do poder da palavra, do poder da unção, do poder do nome de Jesus. Aleluia. Então existe uma aliança nova, e um ambiente novo para vivermos, onde Deus nos chamou para governar. Diga: Deus me chamou para governar. Deus te chamou para governar. Agora, o trabalho de Cristo, inicialmente com os discípulos, depois ainda conosco, é mudar a nossa mente, a maneira de ver as coisas, a maneira de entender as coisas. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer: ei, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando Jesus anda com os discípulos, irmãos, nós vemos vários episódios onde Ele ensina, Ele dá autoridade, mas na mente deles, no entendimento deles, ainda são dependentes. Ah, se Deus quiser, se Deus fizer.
isso não dá, isso é impossível, assim a gente não consegue. Certa vez levaram um menino endemoniado, enfermo, para Jesus, e os seus discípulos o atenderam antes. E sabe o que aconteceu? Nada. O demônio não saiu, a criança continuou endemoniada. Então chamaram Jesus. E quando Jesus chega, a resposta dele para os discípulos foi a seguinte: ei, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vos sofrereis? Traz o menino aqui. E quando trouxe o menino, expulsou o demônio. Olha o que ele estava ensinando. Ei, gente, acorda. Existe um domínio, existe um poder, existe uma autoridade sobre a sua vida. Até quando você vai continuar se sujeitando? Oh, aleluia. Eu lembro uma vez que meu telefone tocou, devia ser umas 11 horas da noite, ou quase meia-noite. Vou falar que é meia-noite para ficar mais sombrio, tá? Mas foi de noite. E tocou o celular e eu atendi. Era a esposa de um irmão. E esse irmão era uma pessoa bem fortuna. E ela ligou: pastor, ajuda aqui. Eu falei: ajuda aqui como? Eu ainda meio acordando, sem saber o que estava acontecendo. Não, é porque tem uma moça endemoniada aqui em casa. E meu marido deu uma gravata nela e está segurando ela aqui no chão, porque ela quer quebrar tudo. E aí eu falei: tá bom, bota o telefone aí perto dela. Expulsar demônio por telefone. Qualquer dia vai ser WhatsApp, não sei. Vídeo chamada, né? Só que, irmãos, quando ele botou perto, a voz da mulher era a voz de homem. Tipo, vou matar ela. Um negócio meio assim. Eu até me assustei do outro lado. E aí eu comecei a repreender aquele demônio e a ligação caía. E ele ligava, ela ligava de novo. E quando eu começava a falar, a ligação caía. Eu falei: Jesus, esse demônio é avançado. Tem até, né, ligações cibernéticas que conseguem. E ficou naquela coisa. E eu falando no telefone, já estava aborrecido. E eu falando: irmãos, eu não tenho muito boas experiências. Eu não tinha muito boas experiências nesse nível. Até que minha esposa levantou e foi ver o que estava acontecendo. E ela falou: o que foi? Eu falei: tem um demônio aqui no telefone. Ela pegou o telefone: olha, sai dela em nome de Jesus. Pronto, vamos dormir. Eu nem discuti, eu também fui dormir rápido, né? Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. O fato, irmãos, é que a consciência de autoridade tem que estar presente na nossa vida. Consciência de autoridade, irmãos, de quem nós somos. A gente não vai ficar discutindo, é uma palavra, é uma ordem. Você não precisa ficar discutindo com ansiedade, você não precisa ficar discutindo com as circunstâncias, você não precisa ficar discutindo com o que as informações exteriores dizem que é possível ou não possível. Basta uma palavra. Basta uma palavra e depois vai dormir. Pronto, acabou, está resolvido. Já liberei a palavra de vida, já liberei a palavra de autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder das trevas. Autoridade, irmãos. Oh, glória. Eu lembro uma vez que eu fui aconselhar um casal e entraram no gabinete. E quando eu dei as mãos para orar, o rapaz caiu endemoniado no chão. E eu falei: sai em nome de Jesus, e nada acontecia. Sai em nome de Jesus e nada acontecia. Fui me dando uma ira, irmãos, que não saía. Eu dei-lhe um tapa. Mas foi com força. Eu dei um pedala Robinho aqui, aí ele caiu, parou. Eu falei: pronto, matei, e agora? Manchete, pastor, mata. Imagina. Mas saiu. Ou pelo menos aparentemente. Isso. A legenda: tire as crianças da sala. Não faça isso na sua casa, que pode ser perigoso. Ok? Mas a gente vai amadurecendo. Esses dias no centro de cura, nós estávamos orando, e quando eu me aproximei de uma irmã que estava lá, irmã, não sei, uma participante, ela caiu no chão endemoniada. Eu não precisei nem falar nada.
Graças a Deus, você está dizendo que eu não bati nela. Não vou bater. No centro de cura não pode. E aí, ficou livre por conta do ambiente da unção, por conta da autoridade. Amém, irmãos? Oh, glória! Deus é bom demais. Então, entenda, Deus tem uma vida de bênção para você. Mas precisamos começar a pensar como Deus pensa. Sabe? Às vezes a gente se olha como coitado. Não, Deus não te vê como coitado. Quando Deus olha para você, Ele olha através da lente de Jesus Cristo, como esses óculos aqui. Então, se eu fosse olhar, naturalmente estou vendo de um jeito, mas quando eu coloco o óculos, eu vejo através da lente. E a lente ajeita as coisas. Então quando Ele olha para a gente, Ele olha através de Jesus Cristo. Ele vê você mais que vencedor. Ele vê você sarado no nome de Jesus. Ele vê está consumado. No lugar da vida dele tem bênção, tem abundância. Ele está liberto da morte, da desgraça, da miséria, da enfermidade. Já nos deu a autoridade em Cristo. Amém, irmãos? Porque senão a gente fica, qualquer perigo, qualquer ameaça, a gente fica desesperado. Se Deus fizer alguma coisa. Certa vez os discípulos no barco com Jesus dormindo na popa, e veio uma tempestade. E a reação deles foi acordar Jesus com a frase: mestre, não te importa que pereçamos? Tipo, Jesus, você não vai fazer nada, a gente vai morrer aqui. Irmãos, e às vezes a gente está passando por pressões, tempestades se levantam, e a nossa oração para Deus é no mesmo nível dos discípulos: Senhor, você não vai fazer nada, você não se importa comigo, não está vendo o que eu estou passando, não está vendo os meus sentimentos. E às vezes regamos toda essa incredulidade com lágrimas. E Jesus se levanta, repreende o mar e o vento, e diz para ele: ei, homens de pequena fé, até quando? Amém, irmãos? Até quando a gente vai continuar passando por isso? Até quando a gente vai se submeter a algumas circunstâncias? Até quando nós vamos ser cativos pelos nossos sentimentos? Até quando? Não, chegou o tempo de vivermos o melhor que Deus tem para a nossa vida. Chegou o tempo de nós nos levantarmos na fé e na autoridade que Deus tem para a nossa vida, irmãos. A ordem que Jesus deu foi: ei, olha, faz o seguinte, cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expele o demônio, de graça vocês receberam, de graça dai. Pronto, chegou a hora aí, repreende o vento, repreende o mar, manda a figueira secar, manda o monte sair daí e se jogar dentro d'água. Ei, você tem autoridade no meu nome, comece a se mover como filho de Deus, como governante nessa terra. Como governante sobre a sua própria vida, que afinal é um fruto do Espírito, domínio próprio. Então, se estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas passaram, agora a gente tem que começar a ver de novo. Ver o novo. Ver quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. E começar a mudar as coisas, irmãos. Começar a mudar a situação. Começar a mudar a história. Aleluia. Oh, glória. Eu vi uma frase numa ministração de Miles Monroe. Ele diz assim: olha, o deserto é o lugar onde os escravos morrem, mas que Deus levanta os conquistadores para entrar na terra prometida. Chegou um tempo, irmãos, da pensamento de escravo, da pensamento de água e cebola, da dependência de cair um maná do céu, passar. E a gente se levantar como conquistadores, buscando gigantes, buscando muralhas para derrubar, buscando áreas para conquistar, avançando para aquele lugar que Deus prometeu para cada um de nós, porque Ele restaurou o nosso propósito. Ele restaurou o seu propósito, e nós fomos criados para governar. Você tem um propósito, e chegou um tempo de avançar, levantar a cabeça, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e o Senhor vai te conduzir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé, quero orar por você.
Aleluia. Oh glória. Aleluia. Certa vez Jesus pregando aos discípulos, e ele disse: olha, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eles não entenderam, alguns foram embora. E Jesus vira para eles: olha, vocês também querem ir? E a resposta deles foi: para onde iremos? Quem tem as palavras de vida? E eu digo para você, aquele que está em Cristo, as palavras de Deus permanecem em nós. Então nós temos a palavra de vida. Você tem as palavras de vida. Você tem as palavras de vida. Está aí dentro de você. Você tem as palavras de vida. E as palavras de vida para promover vida ao redor. As palavras de vida estão aí. E elas devem estar na sua boca, assim como ela está no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então, nesse tempo que nos falta, que nos resta de culto, eu quero dar uma oportunidade a você de liberar palavras de vida sobre as situações, as circunstâncias, as ameaças, os desafios que se levantaram. E eu quero que você olhe para eles e comece a liberar palavras de vida, não de qualquer jeito, mas como quem tem autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você seja o seu momento aí. Eu não tenho direção de impor as mãos sobre ninguém, de orar especificamente por ninguém até agora. Mas você recebeu uma palavra de autoridade, uma palavra de conhecimento nesse sentido. E eu sei que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E quando Ele traz um ensinamento, quando Ele traz um princípio, e nós colocamos ele em prática, há uma honra de Deus pela sua palavra sendo colocada em ação. E tem coisas para acontecer, mas que é você que vai rompê-las. Aleluia. Tem coisas para serem liberadas, mas é você que vai romper. E vai romper através de palavra. Então eu quero que você libere palavras. Confronte essas situações com palavras. Palavras de vida. Palavras de vida. Se é uma enfermidade, libere palavra. Ei, Ele mesmo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Pressione a pressão. Libere palavras sobre ela. Libere palavras sobre essa situação. Nós vamos cantar um louvor e eu quero que você continue liberando palavras. E eu sei porque sei que muralhas vão cair, gigantes vão ser derrubados, conquistas vão ser adquiridas hoje. Você vai tomar posse de coisas que Deus já tinha preparado, mas que precisavam ser tomadas pela fé, através de palavras, através da convicção de quem você é, o que você tem, o que você pode nele. Então a sensação que eu tenho, irmãos, é que Deus colocou uma chave na boca de cada um aqui. E essa chave é a que abre o que você está tentando abrir com murros, o que você está tentando abrir com força, o que você está tentando abrir empurrando. Essa chave que Ele coloca na sua boca hoje vai abrir essas portas. Vai abrir essas portas. No nome de Jesus. Pai, eu te agradeço e eu te louvo. No nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.